Bem-vindo a bordo do Bem-vindo a bordo do avião celestial, né? Quem quer ir Quem quer ir para o céu nesse avião, diz amém. Quem quer ir para o céu nesse avião, levante a mão. Então, vamos lá. Ao ler e estudar e desfrutar da palavra de Deus ao longo dos anos, percebo que nela temos alguns livros que podemos dizer que compõem o coração dos escritos do apóstolo Paulo, ou até mesmo o coração da Bíblia, Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Podemos juntar a esses a carta que o apóstolo escreveu para Filemon, um dos líderes da igreja em Colossos. Neste livro, desejo compartilhar com vocês uma ilustração que o Espírito Santo nos deu para podermos entender e aplicar à nossa vida o conteúdo dessas preciosas epístolas. A figura do avião com a pista de decolagem, que podemos chamar de avião da economia neotestamentária de Deus, Agora veremos o que cada livro representa nessa figura. O livro de Gálatas representa a fuselagem ou cabine de passageiros e tripulação. As asas são representadas pelo livro de Efésios e Colossenses. O plano de voo e o destino são representados por Filipenses. E a pista de decolagem é representada pela carta a Filemon, Então a gente vê aqui quatro partes, desse avião, A primeira, Gálatas, representa a cabine de passagem de tripulação. Número 2, as asas do avião são representadas por duas asas, que o avião tem. É representada pelo Efésios e Colossenses. 3, o plano de voo e o destino, são representadas por Filipenses, E 4, a pista de decolagem é representada pela carta de Filemon. Então nós vemos aqui 5 ou 4 livros e uma carta, Filemon, ou 5 epístolas, como você desejar, Vamos lá. O intuito principal aqui é ajudá-lo a escavar coisas a que estudiosos da Bíblia normalmente não dão a devida atenção, Entretanto, sem essas percepções, a exposição da palavra contida nesses escritos corre o sério risco de ser meramente doutrinária, doutrinária, teórica e sem aplicação prática em nossas vidas e em nosso serviço ao Senhor, na igreja e no avanço da sua obra na terra, Então a gente vê que esses livros, essas cartas, essas epístolas normalmente não dão muita atenção nela, E tem mesmo pessoas que acham que é somente doutrina, que lá só tem mesmo doutrina, Mas a gente vê que não, tem muitos, tem partes importantes,
inclusive considerado o coração do apóstolo Paulo, né, essas cartas, né, ali do seu evangelho, ali na sua, ao percorrer, né, várias cidades, várias coisas, ele teve um grande amor por essas epístolas, né. Os pontos que destacamos nestes livros nos servirão de admoestação, encorajamento, estímulo, combustível e energia para a nossa vida cristã, nosso relacionamento com os irmãos na igreja e no serviço ao Senhor. Vejamos agora, de forma resumida, o que trata cada epístola, né? Vamos ler aqui. Gálatas foi a primeira epístola escrita por Paulo quando estava em Corinto. Atos 18, 1 ao versículo 11. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 11. Por volta do ano 59, 59 depois de Cristo, né? Em sua segunda viagem ministerial, a Galácia ficava na Ásia Menor, em uma província do antigo Império Romano, onde foram estabelecidas algumas igrejas, como Derbe, Listra, Icônio, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Atos 14, versículo 20 ao 21. Infelizmente, assim, um apóstolo saiu de lá, outro evangelho foi introduzido nas igrejas. Né? Nas igrejas daquela região, por meio dos judaizantes, né? Ou seja, a lei, né? O Pentateuco, Torá, o Talmud, a lei e os preceitos, né? Aquela lei era o Antigo Testamento, a lei de Moisés, e praticamente era a lei de Deus, né? Mas que quando Jesus veio, né? Quando Jesus veio, ele cumpriu, né? Porque antigamente era através do sangue do bode, e através do sangue de Jesus a gente somos salvos, né? Por meio do seu evangelho, que é a sua palavra. E mesmo Jesus vindo na terra, morrido e ressuscitado, infelizmente muitos judeus que eram apegados à lei, ao pé da letra, eles não aceitaram, né? Não aceitaram Jesus como o rei dos judeus. Jesus foi considerado o rei dos judeus apenas nas escrituras, apenas nós reconhecemos isso. Os judeus não reconheceram Jesus como o rei dos judeus. Tem gente que diz, Jesus é o rei dos judeus. Mas ele nunca subiu no trono lá em Jerusalém. Ele nunca assumiu o trono em Jerusalém. Ele nunca foi rei dos judeus. Ele nunca reinou em Israel, nunca reinou aos judeus. Ao contrário, os judeus não aceitaram Jesus. Crucificaram ele e mataram. E até hoje não acreditam em Jesus, né? Até hoje eles seguem a lei de Moisés. E o evangelho foi perseguido pelos judaizantes, pelos judeus ali que seguiam à risca as leis, como os fariseus, os escribas, os sacerdotes, e enfim, os sumos sacerdotes, enfim, foi perseguido ali pelos romanos. Então Jesus, o evangelho, os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos por eles, porque eles pegavam a pé da letra, porque na época antiga somente os judeus eram salvos, as outras nações não tinham direito de salvação, as outras nações, e por isso essa perseguição, né? essa coisa toda.
esse outro evangelho não tinha Cristo como centro, mas a lei. Gálatas 1:6 foi o que eu disse, né? Eles se baseavam muito na lei de Moisés, no Pentateuco, e desprezavam o evangelho, desprezavam Jesus e os seus discípulos. E todos aqueles que queriam seguir Jesus, queriam obedecer o evangelho, eles não aceitavam e eram até mortos, porque na lei de Moisés, quem adorasse a outro Deus eram mortos. Então, como eles estavam adorando Jesus, então eles foram mortos. Os discípulos foram mortos porque estavam blasfemando de Deus e da palavra de Deus e não estavam recebendo a lei, né, o Torá. Então eles se baseavam muito na lei. E não enfatizava seguir o Espírito. Mas observar a lei por meio do esforço da carne. Gálatas 3, 1-3. E mais, anulava a justificação pela graça, forçando os gentios que haviam crido a circuncidar. Gálatas 5, 2-3. E esse outro evangelho desligava os crentes gentios de Cristo, anulava a graça, impedia que continuasse a obedecer à verdade do evangelho e os incitava à rebelião. Gálatas, o versículo 4-7-12 do capítulo 5, né, de Gálatas. Então a gente vê que isso anulava, né, a cruz de Cristo, anulava a graça e a cruz de Cristo. Então a lei, ela anulava o sacrifício de Jesus na cruz, né? Eles anulavam através da lei. Por quê? Porque a lei tinha um certo limite, ela só ia até um determinado ponto. E Jesus foi que seguiu adiante, né, através da graça. Então, quando a graça veio, a graça de Deus, né, a graça veio, a gente não foi mais coisado porque antigamente os pecados do povo eram perdoados através dos animais, do sangue dos animais, né? E o nosso pecado foi perdoado através do sangue de Jesus. Então no Antigo Testamento o sangue dos bodes, dos carneiros, dos novilhos, que perdoava, aquele ato era que perdoava o pecado do povo. Mas através de Jesus foi feito uma só vez esse sacrifício. Não precisou mais se repetir de ano em ano como era costume do povo judeu, né? Pela lei tinha que fazer todo ano. E o de Jesus não, ele foi uma vez só. E foi uma vez só e não precisou mais ser feito mais esse derramamento de sangue. Então os judeus não aceitavam isso, né? Não aceitavam o fim dessa prática, o fim da lei, né? Que foi o fim da lei. Tudo aquilo que Moisés ensinou para o povo, da revelação que ele teve no Monte Sinai, tudo que ele coisou para o povo, a maioria não foi preciso mais, né, fazer aqueles derramamentos de sangue, vários animais, enfim, vários animais foram mortos, e ali tinha feito fazer ano em ano, né? Então praticamente isso acabou com o sacerdote. O evangelho de Jesus acabou com o sacerdote, acabou com o sacrifício dos animais, acabou porque só o sacerdote podia entrar no templo e só eles podiam fazer as atividades na igreja. Só eles tinham acesso ao trono de Deus, acesso à presença de Deus e acesso à Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Então eles tinham acesso ao altar de Deus, que era a Arca da Aliança, que representava hoje em dia o altar. Então só eles podiam ministrar no templo, só eles podiam fazer as atividades religiosas no templo, né?
Então Jesus disse que nós somos os sacerdotes, que você, que eu, nós somos sacerdotes de Deus. Então nós temos hoje o livre acesso. O véu do templo se rasgou, e com isso, com o véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós podemos orar a hora que a gente quiser, a gente pode buscar a Deus a hora que a gente quiser, aonde a gente estiver. E naquela época não, tinha que esperar de ano em ano para ir fazer aqueles atos, aqueles rituais, levar animais, enfim. E ficava aquele rolo de gente na porta do templo, esperando ali o momento para fazer o sacrifício. Então, Jesus acabou com isso. E eles não aceitaram, o sistema religioso da época, não aceitaram o fim, né? Não aceitaram o fim dessas atividades. Então aqui o livro de Gálatas, ele fala sobre isso, sobre a graça. Nós vivemos no tempo da graça. Hoje nós temos um advogado que é Jesus, ele é o nosso advogado. E o advogado, ele resolve as causas. Sabemos que o advogado não resolve causas fáceis, né? O advogado hoje, o ladrão tem advogado. Qualquer pessoa pode colocar um advogado para... O advogado resolve, né? Ele advoga, ele defende aquela pessoa. Ele defende. Pode ser que nem todas as causas ele consiga resolver, mas ele defende. Mas tem advogados que usam o seu cargo, o seu ofício para fazer injustiça. Então Jesus disse: eu sou o advogado fiel. Quer dizer que ele vai advogar a sua causa com justiça, com verdade, né? Ele não vai enganar você, ele não vai aceitar suborno, ele não vai aceitar nenhum tipo, ele não vai degredir você, a sua imagem, né? Ele não vai degredir você, né? Ele não vai envergonhar você, não, ele vai defender você. Não importa o que você fez, o seu delito, o seu crime, não importa o que você... Advogado só defende quem, né? Só defende pessoas que estão sendo acusadas de algo, pessoas que têm algo para resolver. Então você tem algo para resolver, ele é o seu advogado fiel. Então os judeus, esses judaizantes, eram aqueles judeus que seguiam à risca a lei de Moisés e que não aceitava de forma nenhuma outro evangelho, não aceitava outra lei, outro ensinamento a não ser a de Moisés, né? Mas que foi um ensinamento que Deus deu, mas que através de Jesus muitas práticas não precisam mais fazer, não precisava mais fazer e não precisa mais fazer. E aí foi que houve esse conflito, né? No próximo vídeo eu falo mais aí ao decorrer dos vídeos aí. Vai ser repartido em várias partes para não ficar muito longo, né? Amém.